Bom dia, meus queridos irmãos e nossos amigos. Nós agradecemos muito a Deus por mais esse privilégio que Ele nos dá de podermos gravar mais essa live. O nosso versículo nesta noite é Romanos capítulo 8, versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aos que predestinou, é a primeira pequena frase do nosso versículo. Então vamos ver o que é a predestinação. Predestinação é o decreto eterno, soberano, livre e gracioso de Deus. O homem não pode fazer coisa alguma para merecê-la, até porque a humanidade está morta em seus delitos e pecados. Vejamos dois versículos que confirmam essa verdade. Ele, Deus, vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Deus não nos predestinou porque previu que iríamos crer, mas nós cremos porque Ele nos predestinou. Vejamos as confirmações em Atos, capítulo 13, versículo 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido predestinados para a vida eterna. A predestinação não é resultado da fé, mas a sua causa. Deus não nos predestinou por causa das nossas obras, mas para as boas obras. Vejamos Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A segunda pequena frase do versículo é: a esses também chamou. O que significa isso? O chamado de Deus é a concretização histórica da predestinação eterna. Deus chama as pessoas pela pregação do Evangelho. Nossa resposta ao chamado é uma operação do próprio Deus. Vejamos Romanos capítulo 10, versículo 14, parte B. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10, 14. Agora vamos ver o que diz Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar,
segundo a sua boa vontade. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E ainda 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A terceira pequena frase do nosso versículo: a esses também justificou. A justificação é um ato legal e forense de Deus. Não acontece no nosso coração, mas no tribunal de Deus. Não é obra que Deus faz em nós, mas por nós. A justificação não pode ser confundida com santificação. Consequentemente, não é um processo, mas um ato único que não pode ser repetido. Somos justificados não pelas nossas obras, mas pela obra expiatória de Cristo por nós na cruz. Na cruz nos apropriamos dela pela fé, e o resultado é a paz com Deus. Ainda Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda Romanos capítulo 3, versículo 22, 24 e 25. A justiça de Deus mediante a fé em Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. A última pequena frase do versículo: a esses também glorificou. A glorificação é um ato futuro que se dará no arrebatamento da igreja, mas nos decretos eternos de Deus já é um fato consumado. Se estamos em Cristo pelos decretos de Deus, já estamos na glória. A glorificação do povo de Deus é a completa conformidade com a imagem do seu Filho. A santificação é a imagem progressiva a santificação é a progressiva conformação com a imagem de Cristo aqui na terra. A glorificação é a perfeita conformidade com a imagem de Cristo depois do além. A santificação é a glorificação iniciada. A glorificação é a santificação completada. Vejamos Efésios 2:6.
e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. João capítulo 17, versículo 26. Disse Jesus: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles e eu neles esteja. Então ficou bem claro que a nossa glorificação depende única e exclusivamente da bendita vontade de Deus. E nós louvamos a Deus porque esse versículo todo só pode ser realizado em nós mediante a graça de Deus na operação do Espírito Santo. E eu rogo a Deus que Ele, Deus, vos dê uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Que Deus a todos abençoe.